Olá, eu sou Carla Cachuba. E eu sou Suelen de Paula e você está assistindo ao Tela Entrevista com Estela Caimi, doutora em literatura, jornalista e biógrafa de Dorival Caymmi. Nesse bloco, vamos falar sobre a importância de Dorival Caymmi para a música brasileira. Os jovens de hoje, cada vez mais inseridos nas novas tecnologias, vêm de uma geração que talvez não compreenda a relevância do artista que foi o Dorival Caymmi. Qual é o maior desafio para manter viva a história da musicalidade dele? Eu acho que o desafio para nós é chegar às novas gerações com essa informação, mantê-la viva. Mas eu acho que pelo fato da família toda ser de músicos e manter, isso ajuda muito. E também porque eu resolvi divulgar a vida e obra. E tem outros pesquisadores fazendo isso. Na Bahia tem o Marielson, que fez a tese dele sobre a baianidade em Caymmi. Você tem 2 pesquisadores em São Paulo escrevendo sobre Caymmi, além de ensaios de várias pessoas e jornalistas. Então, isso ajuda muito a manter a memória. Agora, aqueles compositores que não têm ou artistas, ou mesmo personagens culturais que não têm essa possibilidade, fica mais difícil. Entende? O fato da gente estar na mídia facilita muito, mas ainda assim as novas gerações, é normal, o jovem procura novidade, né? Mas às vezes o jovem, um samba dos anos 30 é uma novidade para ele. Tanto que na Lapa, no Rio de Janeiro, teve todo um renascimento do samba e o boitatá, o cordão do boitatá, todo feito de jovens. Eles, quando fazem carnaval, eles não podem nem avisar a hora de surpresa, porque senão eles param o centro da cidade. São milhares de pessoas, eles cantam o quê? Marchinha dos anos 30. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Se você fosse sincera, Aurora, eles resgatam. Então, você vê que as novas gerações reciclam e comentam a obra do passado dentro da sua própria linguagem. Com isso, a memória do país se mantém, a memória cultural desse país, que é preciso, né? Ó, temos agora mais uma pergunta fora do estúdio. Ao vivo, o nosso repórter Amanda Oliveira. Bom dia. Bom dia, Suelen. Estela, eu queria que, a partir dos relatos do seu avô e da experiência vivida por ele, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que ele enfrentou nessa época. Nossa, dificuldades... Porque acontece o seguinte, em geral, quando um artista faz sucesso, e um sucesso extraordinário, baixo, né? E tão rápido como foi Caymmi, as dificuldades ficam um pouco esquecidas, porque o que prevalece, o que aparece é o sucesso, né? Mas, na verdade, por trás de qualquer sucesso, e como é mais evidente nos fracassos, mas por trás do sucesso tem uma estrada longa que inclui adversidades e dificuldades. Na era do rádio, você tinha problemas muito graves. Por exemplo, havia uma competição, como há ainda hoje, na área de música, competição entre artistas. Não havia proteção ao compositor, então os contratos com as gravadoras e com as rádios eram assim desiguais, o artista era a parte fraca, se ele não assinasse aquilo, ele não trabalharia. Então, muitas vezes, ele cedia a música dele, a composição dele, muitas vezes ele não era protegido, entendeu? Tanto que Caymmi já em 39, no primeiro ano da carreira dele, já estava inserido, por causa da fama principalmente, na luta pelo direito autoral e por ter uma sociedade própria de defesa do direito autoral do compositor, porque não havia. Então, essa é uma das dificuldades. Foram muitas dificuldades porque você... Na era do rádio, você tinha que participar, você tinha que gravar, não era fácil você ser convidado para gravar, na época o disco era 78 rotações, 78 rotações, para quem não sabe, RPM, ele é um disco que só tem 2 músicas, é uma bolacha, uma música de um lado, outra de outro. Para você chegar a gravar, você teria que fazer sucesso, né? Então, o contrato, por exemplo, de Caymmi para o primeiro disco, que assustou muito ele, obrigava-o, no contrato, a fazer 6 sucessos anuais. Prestem atenção, não é música. Ele estava prometendo, assinando um contrato, se comprometendo a fazer o que a baiana tem em série. Quer dizer, você fez essa música que fez sucesso extraordinário, agora você vai fazer 6 iguais. Eu falei, eu não tenho condição de prometer sucesso.
E, no entanto, ele teve que assinar porque ele não tinha quem o defendesse. Era uma estrutura sem defesa para o compositor. Então, as dificuldades eram muitas, muitas mesmo. Falando agora um pouco em relação à cultura baiana, né? Pois não. Na sua opinião, como as músicas dele influenciaram a visão das pessoas em relação à Bahia? Qual foi a contribuição dele para a construção da imagem da Bahia? Eu acho que ele é um dos construtores da Bahia. Um tipo de representação da Bahia é muito responsabilidade de uma geração como Caymmi, Caribé, Mário Cravo, um pouco mais novo, Jorge Amado. Eles são responsáveis por uma mítica em torno, uma representação da Bahia, né? E Caymmi, ele tem 4 vertentes principais da obra dele. Uma delas tem um nome lindo, que chama Postais da Bahia. Por quê? Porque elas descrevem efetivamente a vida, os costumes baianos, em todas as suas facetas, a culinária, a indumentária. A culinária é vatapá. Quem quiser vatapá, ou que procure fazer. Primeiro fubá, dá a receita. É a receita do vatapá. Vai lá que você faz o vatapá direitinho. O que é que a baiana tem? A indumentária da baiana. O que é que a baiana tem? Aí tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem pulseira de ouro, tem pano da costa, tem. Quer dizer, descreve. Você tem a descrição das festas baianas. Então você tem a Conceição da Praia estava embandeirada. Ou então você já foi à Bahia, nega? Não? Aí diz, lá tem vatapá, lá tem munguzá, a comida, e fala da arquitetura. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, Caetano gravou isso. Então você tem ele descreve através da música a Bahia que ele viveu, e com isso ele conserva esta Bahia que hoje, porque as coisas mudam. Curitiba não é a mesma Curitiba que eu conheci na década passada. Assim como a Bahia não é mais a Bahia da década de 30 de Caymmi, mas ele conserva isso em música como o historiador conserva em livro. Então ele é um dos grandes responsáveis, sem medo de errar, entendeu? Não estou falando como neto, estou falando como especialista. Ele é um dos responsáveis pela mítica da Bahia e que Jorge Amado levou com o seu CV. Tem todo um turismo feito para a Bahia em função dos livros de Jorge Amado, que são editados no mundo inteiro. Encerramos mais um bloco do Tela Entrevista com Estela Caymmi. Depois do intervalo, vamos falar da Estela, neta de Dorival Caymmi. Não sai daí.